sol está escondido, mas ele continua no mesmo local. As crianças nos perguntam: vovô, onde foi o sol? Numa manhã nublada, numa manhã escura, até que esta não está assim. E nós respondemos: o sol está no mesmo lugar, onde sempre esteve. E o pequenininho, a pequenininha vai dizer: mas não está, não tem sol. Nós precisamos explicar que a luz do sol, intensamente, como nos dias de verão, o calor do sol, como nos dias de primavera, não nos alcança porque aquelas nuvens, fruto do clima próprio desta época do ano, está impedindo que os raios solares nos iluminam e nos aqueçam nesse instante. Mas o sol continua no mesmo lugar onde sempre esteve. Ele não tem folga, ele não sai para passear. Jesus Cristo, o sol das almas, está sempre brilhando em nosso caminho, para iluminar o nosso caminho, nos auxiliar a encontrar o caminho mais curto que leva à felicidade, que é a paz da consciência tranquila. O calor que se irradia do sol das almas aquece os nossos corações nos momentos de dificuldade, de indiferença, de ceticismo, que todos nós já passamos ou iremos passar. Portanto, quando em nossas vidas apresentam-se aquelas nuvens escuras, a depressão, a tristeza, o desencanto, a desarmonia, a desilusão, o sol das almas está ali. É que nós não o enxergamos, porque ele está oculto entre estas nuvens pessimistas, negativas, que nos envolvem naquele instante. É por isso que nós nos reunimos nesta casa, todos os domingos, pontualmente, neste mesmo horário, neste nosso compromisso com o Evangelho de Jesus, para desanuviar o nosso pensamento, para trazer à nossa alma a fé, a esperança e a caridade, a certeza de que o dia de amanhã será melhor para nós, se nós assim o decretarmos e seguirmos os ensinamentos de Jesus. O que nos salva, a redenção da nossa alma, não está na idolatria a Jesus, que não precisa e não deseja ser adorado, espírito puro e perfeito, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 625, Jesus é nosso modelo e nosso guia. Ele não nos cura pela imposição de mãos, mas ele nos cura por nos trazer o seu Evangelho redentor e salvador, que ilumina o nosso coração, clareia a nossa mente e nos abre um caminho novo, diferente. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no 15º capítulo, assinala que não será uma religião, esta ou aquela, que irá nos permitir dias melhores e dias de felicidade. Não existe uma religião, uma crença religiosa que seja a salvadora. A religião que melhor nos faz é aquela onde nós estamos com fé e que nos ajuda a sermos melhores. Deus não irá nos perguntar se somos espíritas, católicos, adventistas, protestantes ou umbandistas. Deus irá nos perguntar: fez a caridade? Estudou? Trabalhou para o bem? Contribuiu para que o mundo fosse melhor? E aí então as nossas portas, as portas de um mundo melhor, nos serão abertas pela divina providência, se o nosso saldo for positivo, se a nossa conta celestial estiver poupuda de boas ações. Trata-se de uma poupança. Nós vamos nos poupando e auxiliando aqueles que estão ao nosso redor, na medida das nossas possibilidades, exercitando o ensinamento de Jesus.
O egoísta que eleva o pensamento, ou pretende elevá-lo aos céus, não alcança Deus, pois Deus não ouve a prece do egoísta. Ele pode ser religioso, ele pode dedicar-se à sua crença religiosa com afinco, pode saber de cor e salteado os dogmas religiosos que estão ali atinentes à sua crença religiosa, mas se ele não tiver a caridade, conforme aprendemos com São Paulo, ele nada será. Há 1600 anos atrás, antes de Jesus, 1600 anos antes de Jesus, cerca de, pois não podemos assinalar uma data com precisão, já que os séculos e séculos nos distanciam deste evento, Moisés desce o monte, desce a montanha, trazendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que foi um marco divino na história da humanidade. Foi a primeira legislação e divina, pois, por assim dizer, os 10 mandamentos são uma psicografia na pedra e não no papel, trazida pelo médium, que sem dúvida foi Moisés. E Moisés traz as tábuas da lei para normatizar a nossa existência, a nossa conduta no mundo de expiação e provas no qual nós nos encontramos. Se nós pedirmos para alguém aqui presente nos relatar ipsis literis, fielmente, com fidelidade, os 10 mandamentos, certamente será difícil encontrar alguém que fidelize estes mandamentos, tais como eles foram recebidos por Moisés. Pois são 10 mandamentos, nós não guardamos, não gravamos. Geralmente nós guardamos aquele ou outro, o qual mencionamos, porque talvez, psicologicamente, pode-se explicar, nós o transgredimos. Então a gente lembra daqueles mandamentos que a gente transgrediu, mas não lembra de todos. 10 mandamentos. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, Jesus, o revelador da verdade eterna, o portador da verdade, aquele que veio em missão divina nos trazer as leis de amor, foi o grande simplificador. Pois ele, no momento em que a humanidade preparada estava para receber uma legislação mais abrangente e compatível com as suas necessidades espirituais e evolutivas, Jesus Cristo sintetizou os 10 mandamentos trazidos por Moisés anteriormente nas tábuas da lei. Ele sintetizou em 2 mandamentos. Ele resumiu 10 mandamentos em 2 mandamentos, para que nós, com esta facilidade de memorização, pudéssemos exercitar melhor a nossa vivência, a nossa convivência no mundo onde nós nos encontramos. Jesus substituiu os 10 mandamentos? Não, ele não mudou, ele não veio mudar a lei, derrubar a lei, alterar a lei. Ele veio como o grande facilitador, nos ajudar. E ele nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. E o segundo mandamento, e termina por aí, amar ao próximo como a nós mesmos. Pronto, acabou. É só isso. E nós nos perguntamos: e precisa mais? Se a humanidade não levou em consideração os 10 mandamentos trazidos por Moisés, porque depois de Moisés as guerras continuaram, a devastação continuou, homens contra homens, povos contra povos, sangue derramado, injustiças, torturas, crimes por toda parte, holocaustos, guerras mundiais. Após os 10 mandamentos, a humanidade continuou na sua totalidade, desvirtuada, descontrolada, desmemoriada, como se Moisés não tivesse dito nada, trazido nada. Claro está que muitos seguiram os 10 mandamentos, foram fiéis aos 10 mandamentos,
e procuraram, de acordo com as suas crenças religiosas, exercitá-los no dia a dia. Mas a grande maioria, depois de Moisés, não guardou os 10 mandamentos. Jesus Cristo, o grande facilitador para a melhoria da humanidade, no momento em que a humanidade, há 2000 anos atrás, estava preparada para nela ser semeada em coração e pensamento os 2 mandamentos simplificadores, Jesus Cristo veio e não apenas trouxe os 2 mandamentos, compilando os 10 mandamentos de Moisés, como um carteiro que nos traz a correspondência. Porque se nos permite esta comparação, que pode parecer simplória para alguns, mas que cala fundo em nosso coração, porque Jesus é o carteiro de Deus, é aquele abençoado mensageiro, no qual o Pai confia, e que é o portador destas 2 leis, que não são suas. Ele repete aquilo que o Pai Celestial lhe trouxe e que ele conquistou no exercício de tantas encarnações. Porque Jesus Cristo não é Deus. Deus não é Jesus. Jesus é um Espírito puro e perfeito que passou pelas encarnações, trabalhou, sofreu, estudou e continua trabalhando em prol da humanidade até conquistar a sua condição de Espírito puro, perfeito e próximo do Pai. Pois Deus conversa com Jesus e Jesus o atende, o ouve diretamente. Se Jesus trouxe os 2 mandamentos, claro está que desde a chegada de Jesus, há 2000 anos atrás, não foram todos os homens que deram ouvidos a Jesus. A sucessão de crimes, a sucessão de guerras, desencontros, holocaustos, ocorridos após a passagem de Jesus entre nós, deixa claro que os 2 mandamentos de Jesus não foram observados pela humanidade na sua totalidade. Claro está, a exemplo dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, muitos o seguiram, muitos o acompanharam, porque Jesus não apenas trouxe 2 mandamentos, ele os exercitou como divino portador das verdades, para melhor entendimento nosso. Não apenas ele recitou, relatou os 2 mandamentos salvadores, ele os exemplificou em momentos que guardamos em nosso coração, assinalados no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas, infelizmente, a humanidade como um todo não os colocou em prática. E Jesus disse, palavras de Jesus: eu vos trarei o Consolador prometido, que vos dirá toda a verdade, aquilo que não posso dizer nesse instante. E Jesus não poderia dizer tudo, pois a humanidade à qual ele transmitia o seu conhecimento era uma civilização ainda incipiente na cultura. Eram homens dedicados ao campo, à agropecuária, homens rudes ainda no entendimento das coisas dos homens e ainda das coisas celestiais, das coisas de Deus. Então Jesus Cristo, que trouxe as 2 leis de amor, ele disse que um dia o Consolador prometido, trazido por ele mesmo, iria nos relatar, iria nos explicar na sua vasta extensão, para que houvesse clareza do entendimento da vida na terra e da vida espiritual, as verdades. E o Consolador prometido finalmente chegou entre nós no dia 18 de abril de 1857, e mais uma vez, sob a égide do próprio Cristo, não para mudar a lei, para derrogar a lei, para alterar a lei trazida por Moisés, mas para confirmá-la mais uma vez. Se Moisés trouxe 10 mandamentos, se Jesus Cristo Salvador os resumiu em 2 mandamentos há 2000 anos atrás,
há cerca de 1 século e meio, o Consolador prometido, trazido pelos Espíritos de luz, na doutrina dos Espíritos, que é o Espiritismo com Allan Kardec, que nos chega quando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, vem a lume em Paris, na França. Os 10 mandamentos, os 2 mandamentos do Cristo, são resumidos em um único mandamento: ai de quem não guardar, pois os tempos são chegados. Se há 1600 anos antes de Jesus Moisés trouxe 10, e se depois, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo trouxe 2 mandamentos, hoje Jesus Cristo, o Consolador prometido entre nós, para que entendamos e coloquemos em prática mandamento que vai salvar a nossa alma, é a redenção do nosso espírito, para que possamos nos libertar de um pântano de sofrimento e de dor e de aflição, que infelizmente é a terra. Em todo lugar campeia a violência, o desentendimento, o desacordo, pais contra filhos, filhos contra pais, a sociedade contra os governantes agindo contra a sociedade, traindo mandatos que lhes foram outorgados por intermédio do voto, da democracia. A corrupção, a violência, a prostituição, a promiscuidade campeia por toda parte. O desacordo entre o homem e a lei divina está patente. O Consolador prometido, o Espiritismo com Allan Kardec, para o entendimento entre os homens de todas as religiões. Esse único mandamento trazido pelo Espiritismo com Allan Kardec transcende a religião, aplica-se a todos os religiosos, a todos os povos. Ele unifica a humanidade em torno de uma ideia maior. E este mandamento, que nós já conhecemos: fora da caridade não há salvação, é a bandeira erguida no alto desta casa, onde se circunscreve este mandamento que norteia a vida do espírita. O espírita com Allan Kardec é aquele que segue como filosofia de vida o que está contido no Livro dos Espíritos. Ele sabe, o espírita, como nós, que é portador de 1000 defeitos. Se o produto vendido nos supermercados tem 1001 utilidades, se tivermos uma utilidade nesta encarnação, nós estaremos salvos. Nós temos, na verdade, mais de 1001 defeitos, nós espíritas. Mas procuramos, à luz do Espiritismo, com Allan Kardec, à luz dos ensinamentos do Cristo, mudar a nossa conduta. É verdade que é um trabalho de grande esforço, de grande sacrifício, de grande empenho. Costuma ser chamado, na casa espírita, embora algumas pessoas não gostem dessa designação, como reforma íntima. Ninguém quer ser reformado, ninguém quer ser modificado. Eu não, é para ele. Ela sim, ela precisa mudar. Eu estou ótimo, eu sou bom. É nada. Se fosse bom, nós não estaríamos na terra, estaríamos no mundo celestial, elevados a uma condição de felicidade e de paz que ainda não merecemos. Jesus Cristo, quando tentado pelos fariseus, que desejavam contraditá-lo, colocá-lo em choque com a própria crença, Jesus Cristo estava calmo e tranquilo, como ele sempre esteve, sereno, pois aquele que segue a orientação de Deus como lei divina está sempre de bem com a própria alma e com Deus. Que me importa a opinião dos homens? Se estou de bem comigo, se estou de bem com Deus, se faço a vontade de Deus. Ah, mas falam mal de você. São doentes, porque não sabem o que estão falando. E Jesus Cristo estava lá, em oração, pedindo por nós. Porque ele não pedia por ele, ele pedia pela humanidade. E ele estava ali, em oração por nós, quando se aproxima aquele homem que desejava
tentativa inútil, provocar nele sintomas de orgulho e de vaidade, do qual ele já havia se desligado há séculos. Espírito puro. E o homem disse, e nós relatamos aqui com as nossas palavras, e com a emoção que nos toma o coração nesse instante. O homem disse, és o Messias, és o Salvador, és verdadeiramente aquele que veio em nome de Deus, és bom, és verdadeiro, és o único capaz de curar os leprosos, devolver à carne a vitalidade da saúde, dar aos aflitos a consolação. Tu és verdadeiramente capaz de andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Tu és verdadeiramente o Salvador. Tu, Jesus, és bom. E o homem parou. Pois imagine se nós ouvíssemos alguma coisa parecida. Qual seria a nossa reação? E qual foi a reação de Jesus? Jesus olhou para aquele homem calmamente, aquele olhar que cintilava como um raio que corta a noite numa tempestade. A voz doce como um favo de mel, mas severa quando era necessário. Jesus Cristo olha para aquele homem que está ali esperando a colheita, pois ele havia elogiado Jesus, ressaltado a sua grandeza, e ele esperava naturalmente que o Cristo lhe desse ouvidos e se sentisse feliz e recebesse o elogio como uma honorificação. E qual foi a atitude de Jesus? Ele que ama o Pai acima de tudo e que faz ao próximo, à humanidade, aquilo que ele gostaria de receber. Jesus olhou para o homem e disse, bom, bom é meu Pai que está nos céus. Virou as costas e foi embora. Deixou o homem falando sozinho. Deixou o homem ali, abandonado. A nossa consideração nesse instante, muitas vezes, diante das questões familiares, nós nos consideramos bons, nos consideramos acima daqueles que vão contra nós. No local de trabalho, nós somos bons, porque nós fazemos o trabalho, somos melhores que os outros. Se estamos na política ou no exercício de outra função pública, nós somos os melhores. Nos deixamos levar pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Agora, vamos parar um minuto agora e observar este episódio marcante da passagem de Jesus entre nós, quando ele diz que bom não era ele, bom era o Pai que está nos céus. Agora eu pergunto, se Jesus Cristo, o Salvador, que andou sobre as águas, lembram-se do episódio? Jesus estava sobre as águas para provar que tudo é possível à alma que tem um grão de mostarda como fé, que pode fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais. Ele estava sobre as águas e Pedro estava na barca com os apóstolos e Jesus diz a Pedro, venha até aqui. Pedrão olha para a água e diz, Jesus, olha para mim. É como nós, quando nos pedimos para exercitar o Evangelho de Jesus, a gente diz, olha para mim, eu não sou Jesus. Mas Jesus acredita em nós. E Jesus insiste para Pedro, Pedro, venha até mim. Só que Jesus está sobre as águas, andando sobre as águas, e Pedro está na barca. Mas veja, o chamado de Jesus é irresistível. E Pedro não tem outro jeito. Bom, se eu afundar, afundou, mas eu vou. Jesus está me chamando. Jesus está nos chamando nesta manhã. Não é no templo onde se paga o dízimo, onde se prometem coisas que não podem ser realizadas. Deus não dá autoridade a ninguém para prometer nada em seu nome. Só iremos ser felizes e conquistar a saúde, a paz, o entendimento, se seguirmos a orientação de Jesus. E o que aconteceu com Pedro? Pedro não teve outro jeito. Saiu da barca, pescador rude, molhou os pés, e inexplicavelmente para o seu entendimento,
que desconhecia o fenômeno da levitação, que é a matéria acima da matéria, conduzida por mecanismos que o Espiritismo, com Allan Kardec, a Gênese, nos explica. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Pedro vê-se caminhando sobre as águas. Pedro vence o próprio peso. O peso do corpo da alma está acima, não oferece à água nenhuma resistência. E Pedro caminha sobre as águas. É como se a gente dissesse: olha, eu também faço o que Jesus faz. Mas quando este sentimento tomou conta do coração de Pedro, o que aconteceu? Veio a dúvida, veio a incerteza, veio a tentação. E Pedro olhou: não pode ser. Eu estou caminhando sobre as águas, não pode, eu não sou Jesus. E Pedro afundou na água. Como nós afundamos, como aquela senhora que me procurou recentemente, aflita, me disse: Afonso, estou aflita, preciso desabafar. Eu digo: mas é agora. Vamos tomar um cafezinho na Casa Espírita, lá onde trabalho em São Paulo. É servido o café fraterno a todas as pessoas na manhã de domingo. Cada um colabora, saúde, cada um colabora com alguma coisa. Um traz o café, o pó, o outro traz o açúcar, o outro o adoçante, eu prefiro o adoçante, o outro o pãozinho, o outro traz a manteiga verdadeira, e não aquela margarina, não é? Que está, saúde, não está, a margarina está a um passo, a uma molécula de ser plástico. Então eu não vou comer plástico, eu como manteiga. Ah, mas eu não posso comer manteiga, então não come nada. Come pão sem manteiga, querida, faz de conta. Plasma a manteiga. Olha para o pão e diz: aqui tem manteiga, e come. Seja feliz, mas não come plástico. E lá, nas manhãs de domingo, é servido para nós este café comunitário. Todos colaboram, todos comem gratuitamente. Nós fazemos como Jesus nos ensinou. Nós, na Casa Espírita, somos uma grande família. E a primeira coisa que fazemos quando chegamos em casa, qual é? Cumprimentar a mamãe, o papai, a esposa, o esposo, o cachorro, o gato? Não, a gente vai na geladeira para ver o que tem. Ou abre a panela. Que decepção quando não tem nada na panela. E nós estávamos na Casa Espírita e eu convidei essa senhora que estava aflita, saúde, estava aflita, epidemia, estava aflita. Espero que não seja alergia a nossa presença aqui nessa manhã. E estava essa senhora aflita, desencontrada, e naturalmente, nós que somos espíritas, procuramos ajudar. A pergunta que devemos fazer a quem sobe por aquela escada, ao chegar, não é perguntar o nome, saúde, não é perguntar o nome, nem a procedência, é perguntar: posso ajudar? E ajudar. E essa senhora estava aflita, estava nervosa, o semblante preocupado. E ela disse: Afonso, preciso falar. Eu digo: vamos tomar um café. E veio o cafezinho. Não deu tempo do pão com manteiga, embora tivesse ainda um pão com manteiga, que acaba rápido, que a fome é muita. E nós não somos Jesus. Jesus multiplicava o pão e os peixes. E a senhora disse: Afonso, eu vou abrir o meu coração. Eu digo: abra. Vamos em oração para ajudar, colaborar de alguma forma. Se eu não puder, nós vamos pedir a Deus que nos ajude. E ela disse: Afonso, a minha vida, eu digo: calma, tudo vai melhorar. E ela disse: não precisa. Eu digo: mas você não está aflita? Ela disse: não, Afonso, você não entendeu. Você não é médium? As pessoas pensam que o médium sabe tudo, tudo vê. É guru, lê pensamento. Não é assim. A pessoa acha: você já sabe, então me fala. Eu digo: o quê? Ah, não sei. Se você não sabe que é médium, eu vou saber eu. O médium é aquele que trabalha na Câmara de Trabalho Espiritual. Claro está que a mediunidade nos acompanha, mas não é acessório, não é aplicativo para ser usado a qualquer instante. Ela disponibiliza-se quando os espíritos de luz nos trazem aquilo que precisa ser visto, ouvido e falado. Eu disse: querida, não sei. Ela disse: ah, que decepção, pensei que você era um médium forte. Eu digo: realmente a academia não tenho ido, dá para perceber.
escrevendo livros, o tempo fica curto. Trabalho profissional, porque o espírita, ele não recebe para trabalhar, ele paga para trabalhar. Pois nesta casa, os primeiros a colaborar para a sua manutenção são os seus trabalhadores, que precisam desembolsar a colaboração necessária para o seu funcionamento, que a matéria é matéria, e a matéria custa dinheiro. O espírito é eterno, é riqueza celestial. E eu disse a essa senhora, sinto muito decepcioná-la, mas pula essa parte. Qual é o seu problema? Ela disse, Afonso, já que você não sabe, eu vou dizer. Afonso, eu estou muito preocupada, eu estou quase desequilibrada, você precisa me ajudar. Eu digo, pois ajudarei. E qual é o problema? Ela disse, aí que está, não tem problema. Eu digo, o quê? Ela disse, meu marido está ótimo, parou de beber. Meu filho passou na escola, está ótimo, faz planos para estudar, para fazer vestibular e ir para a faculdade. A minha filha abandonou o namorado, aquele rapaz que não prestava, está namorando outro, aí um menino trabalhador. Eu me curei daquele problema que me atormentava há anos. Em casa não me falta nada. Eu estou preocupada, desequilibrada, porque está tudo muito certo na minha vida. Afonso, vai acontecer alguma coisa. Me diga, peça ao doutor Bezerra de Menezes, que é o guia desta casa, para me ajudar, porque eu estou desequilibrada. Eu digo, querida, o que está acontecendo? Eu contei para ela o episódio de Pedro, quando caminha sobre as águas. Estava caminhando, está tudo bem. Oh, que legal, indo na direção de Jesus, mas diante daquele feito realizado, daquela felicidade, ele duvidou. Ele achou que não merecia, que aquilo era impossível. E perdeu. Pois aquele que duvida de Deus, que não o abraça, que não coloca aquilo que recebeu para auxiliar o próximo, está se conduzindo ao egoísmo. E o que é o egoísmo? É uma crença negativa que nos afunda no pântano do sofrimento, da depressão e da tristeza. Aquele que divide o pouco que tem em suas mãos, multiplica o pouco e em breve alcançará o muito. Aquele que trabalha com sacrifício, que não se sente bem na empresa, no empreendimento, se é empresário, se é funcionário, se é empregado, não importa. Aquele que não está feliz no seu local de trabalho, mas que trabalha e que ganha pouco, mas ganha. Que está insatisfeito e se entrega à revolta, irá perder aquele trabalho. Porque quem não agradece o pouco, não receberá o muito. A sabedoria popular, secular, desde a época de Portugal, antes que o Brasil fosse descoberto, entre aspas, pois já existia, não estava coberto, com cobertor, com colcha ou com fronha, estava lá. É uma expressão utilizada, muitas vezes sem propriedade. Antes que o Brasil fosse conhecido, estas terras brasileiras, em Portugal já se dizia: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não é nada. Ah, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha me preparado melhor. Não importa, a preparação é a fé. Não importa a nossa crença religiosa, importa a nossa fé em Deus, em Jesus. O Espiritismo é doutrina abençoada, que nos ensina a navegar sobre as águas revoltas, a caminhar sobre as águas, a ressuscitar dentro de nós, não a carne que não é ressuscitada, nós reencarnamos, nós não ressuscitamos, mas ressuscitar, trazer de volta ao nosso coração a alegria de viver. Eu sofro, vai passar. A tempestade dura para sempre? Não existe. Na história dos homens, da ciência e da biologia, dos estudiosos do clima, a notícia de que tenha havido uma tempestade que começou e ainda não terminou. Toda tempestade, ela tem começo, meio e fim. E num determinado momento em que ela se mostra mais violenta, é o momento em que ela está terminando. É como na nossa vida.
quando o sofrimento se mostra mais acerbo, mais contundente, é porque já está chegando ao final. E o aluno que somos nós, da divina providência, não podemos perder de vista que aquele que se revolta contra a lição que a divina providência está lhe trazendo, desemprego é lição, problema de saúde é lição, solidão é lição, abandono é lição, tudo é lição. A dor, a aflição, moral ou material, a ausência do alimento em nosso prato é lição. Para aquele que, no passado recente ou em outras encarnações, não deu valor ao alimento, desperdiçou nas orgias da gastronomia, hoje o prato está lá, arroz, talvez feijão, quem sabe um ovo frito. E o que precisa dizer? Senhor, graças te dou, Senhor, por o alimento que está no prato. Valorizar. O pouco com Deus é muito. Aquele que valoriza o pouco que tem, receberá o muito. E uma senhora me perguntou, e quando que eu vou receber o muito, Afonso? Aí eu respondi, e eu sei, quando Deus quiser. A vontade de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso relógio não é o relógio de Deus. Pode ser suíço, pode ser de boa qualidade, mas não é esse o relógio de Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso. Uma existência nossa na Terra, podemos ser longevos, podemos ter mais de 100 anos, mas uma existência na Terra, diante do relógio divino, é como um instante que a luz brilha e apaga. Vejam, a luz brilha, apaga, acende e apaga. É uma existência nossa na Terra, perante o relógio da eternidade, que é o relógio de Deus. O filho que está almoçando, a criança pequenina, que é colocado o feijão que ele precisa, pois tem ferro, que é o arroz, que está ali porque é o carboidrato, que é a carne do frango, ou do boi, da vaca, que tem a proteína animal que ele precisa, as verduras e os legumes. Ele nem sentou na mesa e já pergunta para a mãe, e a sobremesa? O que a mãe tem a dizer? A boa mãe, a mãe verdadeira, não a mãe de hoje. Filhinho, se você comer tudo, a mamãe vai dar torta de morango, vai dar sorvete. Aí o filhinho fala, mãe, fala que nem gente, eu não sou mais criança. Ah, tá bom, você estraga tudo, meu bebê. Mas minha mãe, bebê, olha para mim. A mãe tem que olhar para o filho, filho, come o arroz com feijão, mastiga direito 30 vezes antes de engolir, para que o organismo possa digerir e você possa ser homem, ser mulher, você possa ser gente com saúde e enfrentar a vida com galardia. E o filho olha e come e obedece, porque a disciplina é indispensável. A disciplina com amor, não com severidade. Agora, nós sentamos na mesa como crianças e perguntamos a Deus, diante do arroz, feijão, ovo frito, e a sobremesa? É com sorvete ou sem sorvete? É torta com morango ou sem... Gente, nos será servido aquilo que merecermos e, acima de tudo, o que necessitarmos. Pode ser que o próximo prato que Deus nos sirva, a próxima lição, seja a dor, a indiferença de alguém que está do nosso lado, o tormento que existe entre as almas, na família, no local de trabalho e mesmo no templo, onde existem dissensões, desencontros e contrariedades. E aí entra a lei divina, que norteia a nossa conduta e que nos ajuda a superar as nossas imperfeições e nos aproximar de Jesus, porque é o que interessa. Nós não estamos aqui nesta manhã para dar aula, embora aulas sejam bem-vindas e esta casa ofereça os cursos de espiritismo apropriados. Nós estamos nesta casa para ganhar forças e sustentação para vencermos as nossas dificuldades, sejam elas de ordem material ou espiritual, e receber um empurrão para ver se a gente sai do lugar e cresce espiritualmente e possa evitar cometer os mesmos erros que estamos cometendo secularmente. O espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. A senhora não nasceu agora,
Ah, mas eu nasci há 20 anos. Não nasceu. A senhora reencarnou. Já existe há muito tempo. Somos todos espíritos devedores, recalcitrantes, no dizer do espírito Joana de Ângeles, por intermédio do nosso querido irmão, o médium Divaldo Pereira Franco, somos calcetas, somos médiuns calcetas, aqueles recalcitrantes no bem, os que fugiram da escola, que negaram Jesus, negaram Moisés, e continuamos negando, porque fora da caridade não há salvação. Alguém pode perguntar, mas se eu fizer a caridade, as pessoas são ingratas, as pessoas não dão valor. Agora eu pergunto, Jesus Cristo na cruz, no momento culminante de sua missão entre nós, suas últimas palavras, olhando para a humanidade que lhe devolveu a tortura, o deboche, que lhe colocou na cabeça, não colocou, que lhe empurrou na cabeça a coroa de espinhos cravada em sua cabeça, arrancando-lhe sangue que corria pela face, ele com fome, com frio, ele que foi lancetado pelo guarda que estava ali, para ter certeza que estava morto. Jesus Cristo que recebeu este pagamento pela caridade que ofertou e continua ofertando, porque ele não morreu. Um corpo se perde, mas o que é o corpo? Embalagem do Espírito. Teremos tantos corpos quantos forem necessários para a nossa evolução. O Espiritismo nos ensina, Espírito é centelha divina, inapagável, é para a eternidade. E Jesus Cristo, nos seus últimos instantes, vilipendiado, torturado, debochado, sacrificado injustamente, ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quem são eles? Somos nós. Se nós não sabíamos o que fazíamos há 2000 anos atrás, nós hoje sabemos. E nós hoje sabemos que fora da caridade não há salvação. Agradecer a Deus pelo corpo que nós temos, que é um empréstimo de Deus, que devemos manter com saúde para devolvê-lo a Deus no momento aprazado. Agradecer a Deus a maior fortuna que Ele entregou em nossas mãos, o Evangelho de Jesus. Fortuna, sim, que vai multiplicar a nossa vida com felicidade, amor, harmonia, alegria, prosperidade. Lembre-se sempre das palavras de Jesus: aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, para não confundir com José, que era pai dele na terra, aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, tudo o mais lhe será dado por acréscimo. Se nós fizermos a vontade de Deus, tudo o mais nos será dado por acréscimo. Que nós saibamos amar, tolerar, perdoar e ajudar. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal, que pode me fazer mal, certamente, é o mal que eu fizer para alguém, porque me tornará um homem mau. E um homem mau é vulnerável a todos os males que existem na terra. Com Jesus em meu coração, diante da incerteza, da dificuldade, da fome, da aflição, da doença, da solidão, da desilusão, eu me perguntarei: o que Jesus faria no meu lugar? A voz de Deus, que é a presença de Deus em nossa alma, a presença das leis divinas em nossa alma, irá nos responder. Que Deus abençoe esta casa, ilumine esta casa, os seus trabalhadores que aqui vêm com tanta boa vontade, aos frequentadores, aos colaboradores, aos alunos, aos assistidos, que nós possamos hoje e sempre, à luz do Evangelho do Cristo, crescer espiritualmente, evoluir na direção da verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. Graças a Deus.